Bom dia, meus amigos. Hoje eu trouxe uma camisa especial aqui do Venom, que a gente vai falar do bicho-papão. Bicho-papão aqui, ó. Eu vou fazer um mini react sobre um vídeo que o canal Ciência Todo Dia, o Pedro do canal Ciência Todo Dia fez. Assim, Pedro, você me desculpa, não processa não, tá? Eu sou um canal do tamanho de um verme. E aqui eu só quero fazer umas considerações porque eu já estudei mais esse assunto. Então, o que primeiro a gente precisa falar? Geralmente canal de ciências são canais interdisciplinares. Então, às vezes a pessoa se forma em biologia, se forma em medicina, se forma em bioquímica ou sei lá o que. Às vezes eu sou nutricionista. E a gente vai falar de áreas diversas da saúde, né, ou de ciências de uma maneira geral. Mas também não me impede de falar de política, por exemplo. E aí que está a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade diz que, ou melhor, a transinterdisciplinaridade, mas aí eu confundo demais e eu prefiro chamar de interdisciplinaridade. É quando você é de uma área e vai falar de outra área. E geralmente não é proibido falar de áreas. Não é proibido. Se um médico querer falar de alimentação, fale. Se um advogado querer falar de alimentação, fale. Eu acho que isso é importante. Você só não pode falar besteira. Então esse é o ponto de vista. Eu tenho um cara que eu tenho muito apreço, que foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ler, quando eu comecei a fazer meu mestrado, e é um mestrado em filosofia, e que foi o Michael Pollan. O Michael Pollan é um jornalista e o cara falando sobre alimentação. Eu peguei a porra do livro e falei, porra, eu vou pegar o livro pra vocês, pera aí, vou pegar o livro. Não peguei o livro que eu queria, não achei. Sabe por que eu não achei? Porque roubaram da minha biblioteca. Eu lembrei agora, uma amiga minha veio na minha casa, me presta esse livro, eu quero ler, não sei o que, lá. Eu tava, não, pode pegar, presta aí, depois me devolve. Nunca me devolveu, mas enfim. Eu trouxe outro, que é o Cozinhar, uma História Natural. Aqui, ó, do Michael Pollan. Esse também foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler quando comecei a me interessar por filosofia. E, na verdade, meu professor, que é, olha só, professor, doutor, pós-doutor em energia elétrica, e o cara estava num curso de filosofia falando sobre o quê? Alimentação. Então não tem coisa mais transdisciplinar do que isso. Meu ego, né, como profissional, porra, que um professor de engenharia vai falar pra mim, eu nutricionista, que sei pra caramba, e dei com os burros na água. Por quê? Porque esse cara aqui, por exemplo, jornalista, fala infinitamente coisas que na época eu nunca li, nunca nenhum professor chegou pra mim e falou. E o cara é jornalista e fala de alimentação, de cozinha. Eu falei, cara, como é que pode? Como é que pode um jornalista, o meu professor é engenheiro, e como é que pode os caras falarem tão bem de alimentação? A partir daí, isso tem mais de 10 anos, a partir daí eu comecei a refletir um pouco sobre esse comportamento que a gente tem, que é de querer se fechar nas nossas classes, né? Só quem pode falar de alimentação é nutricionista, só quem pode falar de medicina é médico, só quem pode falar de advocacia é direito. Nada, patavinas. Você pode falar do que você quiser, desde que não fale M. Você não pode exercer a profissão. São coisas diferentes. Mas você pode falar à vontade. E eu acho que é necessário falar justamente da comunicação, que a gente vai transportar os nossos conhecimentos para uma outra área. Então eu sou nutricionista, eu tenho muito mais conhecimento, em tese, né, na área de alimentação do que o Pedro. Então eu tenho uma outra perspectiva sobre o que ele falou. Qual foi o tema do vídeo dele? Eu vou pegar aqui, peraí. Por que os alimentos estão ficando menos nutritivos? Cara, eu achei esse vídeo legal de uma maneira geral. E de novo, por o Pedro ter uma formação que sei lá qual é, não vou procurar saber o que ele é. Biólogo, né? Deve ser. Não tem. Diretor de ciências, não fala o que ele é, mas enfim. O fato é
Ele não falou mal, ele não falou ruim, mas eu acho que por eu ser nutricionista, eu tenho outras perspectivas. Principalmente sobre esse tema aqui, que é um tema sobre alimentação e por que os alimentos hoje estão ficando cada vez menos nutritivos. De uma maneira geral, é verdade, os alimentos hoje estão ficando cada vez menos nutritivos. E eu vou apontar um pouco os erros e explicar os erros. Eu não vou ficar printando, quer dizer, até posso printar algumas telas e botar aqui, né, para vocês entenderem a perspectiva, mas eu não vou ficar fazendo um react do vídeo, porque eu acho, assim, vejam lá o vídeo do cara, né? É bom, é interessante, vejam o que eu falei, né, assistam o que eu estou falando e depois vem no vídeo do cara e vocês analisem essas várias perspectivas sobre o alimento. Do campo da interdisciplinaridade, a gente não consegue falar tudo. Um último exemplo para terminar, que tem gente que reclama aqui que eu falo demais. Eu sou especialista em comportamento, transtornos alimentares e comportamento. Eu, naturalmente, olho o comportamento das pessoas de outra maneira, principalmente o comportamento alimentar. Por eu estudar muito comportamento, eu tropeço sempre na área da psicologia. Eu sou psicólogo? Não. Eu trabalho com nutrição e uma nutrição voltada para comportamento, mas eu não sou psicólogo. Entenderam? Que às vezes a linha fica muito tênue, né? Eu posso até de repente falar uma coisa minha linha de pensamento ser de uma maneira mais voltada para a psicanálise, então eu posso falar de repente de uma maneira o qual algum psicólogo que não tem uma área de formação na psicanálise ache de uma outra maneira. Foi o que aconteceu aqui. São interpretações diferentes sobre o mesmo problema. Os alimentos estão ficando menos nutritivos. Então, eu acho que essa que é a perspectiva, que assim, as nossas interpretações, cada um com o seu lado, quer dizer, não tem, ele falou errado, não sei o que, quer dizer, algumas coisas ele falou errado sim, tá, Pedro? De uma maneira geral, aqui são perspectivas de pensamento. Então ele começa, por exemplo, mostrando uma laranja, né? Será que essa laranja aqui é melhor do que essa laranja aqui? Aí ele faz uma analogia, as laranjas de 1950 e uma laranja de 2000, dos anos 2000 atual. Só que são laranjas de diferentes tipos. É igual pegar uma lima e mostrar uma seleta e falar assim, será que essas laranjas são iguais? Então não tem como ser. Então o vídeo já começa um pouco problemático por conta disso. E também, principalmente porque, eu fiz um roteiro desse vídeo, mas eu já estou saindo do roteiro, porque tem tanta coisa para falar disso no meio do caminho. Existe um problema que é o constante melhoramento da espécie o qual a gente está trabalhando. Então você agricultor, o que o agricultor ele está? Ele está tentando constantemente melhorar a sua produção, a sua variabilidade genética. Então aqui a gente tem um problema de constante melhoramento. Melhoramento para quem? Eu acho que esse é o ponto da palavra. Quem você quer melhorar? O que você quer melhorar? Esse é um principal problema, porque a agricultura vem sofrendo melhoramentos sempre. O trigo, a questão do trigo, antes era mais nutritivo, o trigo de hoje é menos nutritivo. E pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava gravando o vídeo, mas assim, diversos artigos, são vários, falam que apesar de existirem diferenças substanciais, apesar de existirem algumas diferenças entre o trigo antigo e o trigo novo, principalmente na questão de proteína, mas isso não significa que você consumir um trigo antigo vai lhe promover mais saúde, porque todos os artigos batem, que é o que eu vou falar no final do vídeo. Então vamos continuar com o vídeo. Mas isso tem acontecido já há séculos. Tanto é que hoje existe um resgate do trigo bravo, o trigo ancestral, para que você consiga melhorar a questão nutricional do trigo. Mas eu não vejo como um problema atual. É um problema secular. E aí a gente entra em outros problemas, que é a produtividade. Eu acho que o grande vilão aqui, é chamado olho grande. Por isso que eu botei essa camisa, olho grande. O Venom tem olho grande demais. Eu sempre falo nos meus vídeos, sempre. No meu último vídeo, vou botar um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Que quanto maior a produtividade, mais difícil é você manter a razão qualidade. Dá para manter? Dá para manter. Mas uma coisa eu fazer um carro
por dia. Não, tá uma indústria lá que faz um carro por dia. Tá? E o cara faz com todo o primor do mundo. O cara chega e começa a ter venda de carro, venda de carro, venda de carro. Por conta disso, ele aumenta a produtividade para 10 carros por dia. E chama mais gente, não sei o que, etc e tal, e começa a produzir. E começou a vender mais. Falei, pô, 10 carros por dia não dá. Eu vou agora fazer 50, porque tem muita gente querendo meu carro. Vocês acham que com 50 carros por dia, ele tem a mesma qualidade, o mesmo rigor técnico que ele fazia quando tinha um carro por dia? Essa é a grande questão. Pode até ser que tenha, né? Não, porque vai sempre ter alguém falar aqui. Não, porque tem. Mas quanto mais é a produção, mais difícil é de manter a qualidade. E para você manter a qualidade, você vai deixar o produto o quê? Caro. Além da marca, ok. Mas existe uma questão de qualidade. E produção alta e qualidade alta é o quê? Preço muito alto, muito alto. E isso é para tudo. Essa razão, ela principalmente está focada na indústria. Então, quando a gente tinha um trigo em 1500, o trigo de 1500 era muito mais nutritivo do que o trigo de hoje. Só que, em compensação, a gente tinha um trigo de 1500 com muito menos capacidade produtiva do que a gente tem hoje. Então, a gente entra nos outros problemas que vão afetar questões nutritivas relacionadas aos alimentos. Ele começa citando um artigo no minuto 3, que falando sobre a principal composição dos alimentos, né, de 1950. Ela é diferente da que tinha em 1999. Diminuiu, por exemplo, 6% de macronutrientes. Macronutrientes é o quê? Proteína, carboidrato e lipídio, né, gordura. Isso quer dizer que os alimentos de 1950... feijão, arroz, trigo, etc., sofreram uma diminuição de 6% nos seus níveis de carboidrato, lipídio e proteína, de uma maneira geral. E aí, todo o artigo dele se baseia nas questões do solo. E, cara, esse vídeo vai ficar muito complicado de explicar, porque tem muito assunto que tem que explicar no meio do caminho. Eu vou tentar ser sintético, mas... tem uma coisa principal aqui que o artigo não cita e que o Pedro também não cita, é que é o seguinte, aliás, vários artigos não citam, mas esse é impossível de citar, é a questão da sazonalidade das frutas e dos legumes, das comidas, sazonalidade. Quem foi da década de 90, quer dizer, quem é mais velho, né, sabe que tinha uma determinada época que você não conseguia encontrar manga. Morango é difícil hoje, imagina 1990, 1980. Por quê? Porque não se encontrava manga todo dia. Porque não tinha. A fruta, ela não produz todo ano, tudo igual sempre. A árvore cresce e dá o fruto, e daí ela dá numa certa época. Existe época ideal para a produção de fruto. E isso são os poderes da sazonalidade. E esse artigo aqui, por exemplo, ele não vê a sazonalidade. E eu estou falando que isso é importante porque a sazonalidade ela vai ditar como o alimento vai estar. Ainda tem outro problema, que é o seguinte. A árvore ela tem um organismo igual o nosso. Manda correr todo dia. Vai lá. Você é corredor. Você consegue correr 10 km por dia. E aí você começa a ter que correr 20 km todo dia. E você até consegue. Mas aí depois você pede para correr 30 todo dia. Chega uma hora que você vai se estafar. Se bem que 30 km todo dia você está de parabéns. Você vai se estafar. Por quê? Porque o seu organismo precisa de uma coisa chamada descanso. Esse descanso também é para as plantas. Porque para gerar uma vida é trabalhoso. Trabalhoso para o ser humano, que demora 9 meses gerando uma vida, e ainda tem outros mais 9 meses ali, né, na manutenção daquela vida que acabou de nascer. 9 meses não, né? 15 anos. 18, 20, sei lá. Então isso acontece na árvore. Gerar vida é um negócio trabalhoso. Trabalhoso para qualquer vida. E isso é importante a gente ter em mente, porque, como eu falo daquela questão do vídeo sobre o descolamento que a gente tem hoje da realidade,
social que a gente tem hoje com o descolamento que a gente tem da realidade do passado. E a gente, por viver numa era muito moderna, esses problemas acabam se descolando e a gente não percebe mais neles. A sazonalidade não é falada nesses artigos e nem falado pelo Pedro. E a sazonalidade é um dos fatores mais importantes para você ter uma diminuição da produtividade e uma diminuição da qualidade daquele fruto. Vou dar um exemplo da azeitona. A azeitona, por exemplo, ela tem uma sazonalidade anual, ou seja, você tem um azeite. Azeite está caro por 1000 motivos. Um deles é por conta da sazonalidade. A azeitoneira, árvore de azeitonas, produz uma azeitona por ano. Ela produz numa determinada época, uma vez por ano. Depois disso, a árvore entra num torpor. Por que ela entra nesse torpor? Para conseguir produzir mais azeitonas no outro ano. E esse ano seguinte vai ser um ano de produção baixa, de qualidade baixa de frutos e baixo de lipídio, gordura, baixo do insumo principal que é fazer o azeite. Então olha só, a gente está em 2025. Vamos supor aqui que o ano de 2024 seja um ano de alta produtividade, seja um ano de alta sazonalidade de azeitona. 2025, você tá lá, pegou as azeitonas, fez os azeites, tá comendo em 2025 azeite 2024. Em 2025, você vai ter os produtores de azeite, né? É óbvio que eles fazem intercaladas de árvores justamente para não ficar, né, um ano sim e um ano horroroso, um ano sim e um ano horroroso, mas existe sim um ano bom e um ano menor. Mas assim, vamos entender que em 2025, por 2024 ter sido bom, em 2025 a sazonalidade vai ser mais fraca. Então você vai ter azeitonas produzindo menos gordura, com azeitonas com menos gordura para ter azeite. O que vai acontecer? Menos azeite no mercado, porque você vai ter menos gordura de azeitona para você conseguir fazer azeite. E aí o preço do azeite vai subir. E aí só em 2026 que vai ter uma melhora de produtividade. Isso se não acontecer nenhum problema climático. Porque aí a árvore passa a sazonalidade. E ela passa porque às vezes ela foi enxurrada e ela precisa se recuperar de novo. E ela demora um ano para se recuperar. Não é assim, passa band-aid, metiolate que sara. Não. Ficou seco, 6 meses seco e sem uma água, ela não vai conseguir se recuperar. Então ela precisa de um tempo. E aí, de novo, se a gente tiver um problema climático de muita seca, coisa do gênero, o que vai acontecer? Em 2026 vai ter baixa sazonalidade de novo. E com isso a gente tem de novo um problema de um fruto com menos nutrientes. Eu estou batendo essa tecla e eu achei que esse vídeo fosse ser pequeno, mas não vai ser. Toda a questão aqui de sazonalidade que ele falou, quer dizer, todas as questões aqui de diminuição dos nutrientes dos alimentos, nenhum artigo vai conseguir falar. Poucos são artigos que fazem essa introdução de sazonalidade. É óbvio que uma manga fora da estação, ela vai ter menos nutriente. Ela tem que ter menos, porque você forçou a árvore a produzir mais. E aí a gente vai entrar num outro tópico. Por que os frutos, de uma maneira geral, hoje são menos nutrientes de uma maneira geral comparado aos passados? E a gente entra em vários problemas que não foram citados. O Pedro ele foca muito na questão de solo, porque você tem um aumento do solo, você tem uma diminuição da qualidade do solo e com isso você faz uma correção de fertilizante. E o fertilizante vai diminuir o pH, e diminuindo o pH você vai diminuir a concentração dos nutrientes, que vai conseguir fazer com que a planta não consuma nutrientes de forma adequada. Isso tudo existe. Isso tudo existe, mas é mais complexo do que isso, que eu acho que foi resumido de forma muito simples, e o problema, de uma maneira geral, que é esse aqui, o olho grande, não foi muito abordado. E o mau uso do solo realmente existe, mas não é um problema novo. O mau uso do solo já está desde 1400. Tem estudos falando que já naquela época eles já tinham um problema de solo. Quando começaram a plantar cana no Brasil, também teve problema de mau uso de solo. E a gente está falando de 1700. E já tinha problema de mau uso de solo. Já se pensava numa produção mais extensiva. Obviamente com as suas... não é igual hoje.
né? Não é igual hoje, mas já tinha. O mau uso do solo sempre existiu. E óbvio que solo com menor qualidade de nutriente vai dar um fruto com menor qualidade de nutriente. Ok, isso é fato. Agora, o problema é, pegaram a mesma, no artigo lá de 1950, né, de 1999, e outros artigos, pegou-se a mesma planta, do mesmo solo, do mesmo local, da mesma sazonalidade, e você aferiu que o feijão que foi em 1950 é o mesmo feijão de 1999, no mesmo solo, no mesmo local, no mesmo tudo certinho, e na mesma quantidade de chuva, que ainda tem esse problema. É muito difícil você aferir que o problema é do solo, só do solo. Não, é um problema muito mais global do que isso. Existe sim solos de menores qualidades, que você vai plantar, por exemplo, tem um lugar, isso é fato. A manga que dá no Rio de Janeiro é diferente da manga que dá no Nordeste. E é diferente, sim, tem que ser diferente porque o solo é diferente. Então, se o solo é diferente, vai dar produtos diferentes, com qualidades diferentes, nutricionais e qualidades de sabor. Todos esses estudos que pegam, eles avaliam realmente o local. Sempre avaliar o local é muito difícil. Tem estudos que avaliam sim. Mas eu estou só explicando aqui que o problema não é só o solo. Porque ele diz que existe um grande problema no fertilizante. Que o fertilizante químicos, né? Fertilizante químico. Que você vai adubar com fertilizante, que é o NPK, e etc e tal, e vai fazer um balanceamento. Você falar que a culpa de um alimento menos nutritivo é por conta do fertilizante que você está adicionando, ou dos aditivos químicos, né, cálcio, potássio ali no solo, para você aumentar os micronutrientes do solo, você está afirmando que toda suplementação vitamínica é uma falha nas suas nuances. Porque, por exemplo, vamos falar o mais famoso, vitamina D. Quando o médico receita vitamina D para alguém, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: coma vitamina D em uma refeição. Por quê? Uma refeição que geralmente é alguma coisa... Café da manhã é ótimo, porque tem um ovo tem gordura, às vezes tem um pão com manteiga. Ninguém come pão puro, né? Só maluco come pão puro. Então, assim, tem um queijo, tem alguma coisa gordurosa que vai facilitar a absorção da vitamina D, porque a absorção da vitamina D, ela precisa de um alimento mais gorduroso para você conseguir absorver, porque é uma gordura. Entenderam? Que nesse caso, se você tomar vitamina D pura, ela vai fazer efeito, só que não tanto efeito, quer dizer, você vai absorver, só que não vai absorver tanto quanto você vai absorver uma vitamina D na refeição. Agora, qual a melhor vitamina D? É aquela que você tira do alimento e aquela que você faz no sol, né? No nosso maravilhoso sol. Ela é de graça, ela é ótima e ela faz outras coisas como você feliz, por exemplo. Coisa que uma pílula não vai fazer de você feliz. Apesar das pessoas acharem que pílula faz você ficar feliz. E o sol é muito mais eficiente, associado a alimentos que ricos em vitamina D, é 1000 vezes mais eficiente que uma pílula. Mas agora, você falar que a pílula não funciona, é um problema, porque ela vai funcionar. E aí a perspectiva é outra. O problema dos fertilizantes, qual que é? É o mesmo problema da vitamina D, que é você precisa produzir essa vitamina D. Vamos botar outro exemplo, o ômega 3. Como é que é feito? Você pega um peixe e literalmente extrai o óleo daquele peixe, faz a filtragem, faz a extração do ômega 3, faz tudo bonitinho no ômega 3, encapsula, produz uma cápsula, coloca o ômega 3 dentro dessa cápsula, coloca o ômega 3 dentro de um pote, coloca um rótulo e vende. Olha o quanto de energia foi gasto no planeta Terra. E aí eu falo, esse é um problema chamado de entropia, que eu falo no vídeo sobre entropia, que é, olha quanto que foi gasto de recurso energético para você produzir um ômega 3 que você podia consumir num peixe. Tem esses problemas. Você podia consumir numa linhaça. Agora não, a gente está consumindo
um ômega 3. Então o recurso energético é muito caro. Além do recurso energético, também desse fertilizante, que é tudo químico. Então você tem que pegar, fazer uma química para você produzir os fertilizantes que você poderia fazer de modo natural, utilizando adubos naturais, com esterco, fazer compostagem e tudo isso. Mas se faz muito pouco disso. Então olha só, olha o que a gente tem de compostagem. A compostagem, você pega o lixo orgânico e vira adubo. E o lixo é quase zero. O lixo vira zero. O lixo vira adubo. E você pega o quê? Você não faz isso. A gente pega e vai para uma fábrica, produz esse NPK, produz tudo químico e leva para o solo. Então é um recurso energético muito caro do planeta. A gente está gastando para fazer um alface, né, para fazer o que for, recurso energético do planeta que não necessariamente precisaria, né, dessa forma. Então veja que aqui a entropia, até mesmo de você consumir uma manga feita com adubos químicos, até mesmo essa entropia é negativa, porque você teve que gastar um monte de recurso em fertilizante para fazer essa manga crescer. Esse é um dos grandes problemas que o Pedro não citou. E ele citou a questão do gás carbônico. Você produzir esses recursos, gasta-se gás carbônico para produzir isso. Você gasta-se muito. E isso não foi falado. Eu quero deixar aqui muito claro isso, porque é aquela questão, por exemplo, da manteiga e da margarina, que eu falo sempre, já teve vídeo aqui sobre isso, muito antigo, por sinal preciso fazer um vídeo novo, porque aquele vídeo agora eu acho que eu gravo melhor, mas enfim, eu preciso fazer outro vídeo novo. Assim, por mais que você fale, a margarina, ela hoje é mais benéfica porque tem uma produção melhor, porque não sei o quê, porque para produzir a indústria agora se modificou, mas veja que eu estou falando sempre indústria, né? E a margarina é um ultraprocessado. Já a manteiga é um processado. Eu peguei o leite e transformei direto. Então tem muito menos energia ali envolvida para você produzir manteiga. De certa forma, para o planeta Terra, é até muito mais saudável. E fora que eu não vou comer um quilo de manteiga. Se dispersa essa saudabilidade, essa saúde que a margarina nos traz, se dispersa porque eu não vou comer uma tonelada de margarina. Eu preciso comer vegetais, frutas, verduras e ter uma alimentação, né, mais voltada para esse tipo, né, não quero falar saudável, mas ter uma alimentação mais voltada para isso. Se eu comer 1 quilo de margarina, eu não vou estar saudável. Então, de certa forma, a quantidade de manteiga que você come, a quantidade de margarina que você come é tão ínfima que não faz muita diferença na sua alimentação. Aliás, ela tem que ser ínfima, porque ela é pouca. Mas vamos voltar ao assunto. O gasto energético para você produzir uma manga hoje com adubo químico é muito maior do que de antes. Agora imagina você tem um coração. Ele, de uma maneira geral, ele é feito para você bombear para um ser humano normal. 1,70 m, 1,80 m, né? 1,60 m, né? Um ser humano normal. E você é um ser humano de 2,20 m, sofreu gigantismo. Cara, imagina a força desse coração tem para numa pessoa de 2,20 m. Então ele vai necessitar de uma carga maior de bombeamento. Ah, mas esse cara faz esporte. Ah, mas esse cara é atleta, não sei o quê. Ele é jogador de basquete, é saudável. É saudável até uma vírgula, porque tudo em excesso faz mal, inclusive o excesso de tamanho. E você vê, em geral, e aí, quanto mais massa você tem, mais difícil é desse coração bombear. Então por isso que você vê muito halterofilista com problema de coração. Porque o cara tem muito músculo. E o cara tem 130 kg de músculo, 140 kg de músculo. E o cara tá cheio de problema de coração. Por quê? Porque o coração tem que bombear sangue para esses 140 quilos. Eu estou fazendo essa analogia para vocês entenderem que a planta ela também tem que bombear a sua seiva elaborada para o fruto ser produzido. E se você manda a planta produz, ela vai produzir de uma maneira maior, e essa quantidade de seiva elaborada tem um tempo. Ela não consegue ser assim tão rápido. E o que vai acontecer? Ela vai diminuir a eficiência de seiva elaborada que estava dentro do fruto.
E se isso vai diminuir essa seiva elaborada, essa eficiência de seiva dentro do fruto, vai fazer com que o quê? O fruto tenha menor qualidade nutricional e tenha principalmente menos gosto. E essa questão da seiva elaborada só tem um exemplo. Hoje o milho demora muito menos para crescer do que o milho de 50 anos atrás. Por quê? Fizeram uma variabilidade genética para o milho crescer rápido, para a planta de milho crescer rápido. Só que ela, se cresce rápido, ela vai crescer com menos qualidade. Não tem como. E se o milho fruto, né, ele cresce, a espiga, né, ele demora, sei lá, tantos meses para ficar maduro, essa espiga de 50 demorava 2x vezes mais, com certeza vai ser uma espiga com mais nutriente, porque a planta teve mais tempo para passar nutriente para esse fruto, e o fruto cresceu de uma maneira normal, e não assim, né, uma explosão. Então hoje a gente tem frutos, por isso que eu falo que o problema é olho grande, porque você tinha uma produção que era X e hoje é 3, 4, 5X. E o fruto, a árvore, a planta, ela não tem essa capacidade produtiva adequada. Então ela vai produzir porque estão mandando ela produzir, mas não vai ter a mesma qualidade. Aí a gente entra no outro problema que ele falou, que o problema do solo vai impactar diretamente nos frutos sendo menos saborosos. Existe uma grande vírgula nisso. Por quê? Sim, solos diferentes vão dar sabores diferentes, mas tipos de cultivos também vão dar sabores diferentes. Ou seja, um cultivo que é muito menos voltado para a produtividade vai dar uma planta, vai dar um fruto com mais sabor. Além como, também tem a questão que hoje todos os frutos são tirados do pé verde, porque precisa ter vida de prateleira. Você vai fazer com que o mamão, que só dure, por exemplo, uma semana no supermercado, tem que durar um mês. Então você vai tirar o mamão, com um mês não, né? Mas tem que durar 2, 3 semanas. Então como é que você vai tirar o mamão? Você vai tirar mais verde que o Incrível Hulk. E quando você tira verde igual o Incrível Hulk, você acha que o mamão ele teve uma capacidade de maturação adequada, com a quantidade de seivas adequada para entrar dentro do fruto? Não teve. Todo amadurecimento que a gente faz industrializado, você tira a planta verde para você conseguir ter mais vida de prateleira, esse fruto vai ser menos saboroso. E aí que está aquela história de na minha avó tinha uma árvore de manga e essa mangueira ela era muito doce, não sei o quê. Porque você tirava a fruta do pé, cara. A fruta amadurecia lá no pé. Ela ficava meses ali amadurecendo no pé. Ela vai ser muito mais saborosa. É aquela história que eu falei do caju há um tempo atrás também, no meu vídeo do caju. O caju tirado do pé, porra, ele tem um sabor que você que nunca comeu caju do pé não sabe. É muito saboroso. Então hoje os frutos estão menos saborosos por uma questão de produtividade também. Porque você está tirando o fruto verde para você pegar maduro no mercado, ou nem pegar maduro, pegar verde no mercado para esperar amadurecer. Quem aqui consegue encontrar abacate maduro para comer? É muito difícil. É uma das frutas mais difíceis que tem para você conseguir comer. Manga também. Você consegue pegar uma ou outra no mercado madura. O resto é tudo verde. E verde é verde de você tacar alguém e matar. Então, e aí o Pedro fala muito nessa questão de que o fruto está menos doce por conta de uma questão do solo, etc e tal. Tem sim solo, mas não é só isso não. Eu vou te falar que é muito mais o olho grande do que propriamente dito o solo. Que o solo obviamente vai dar frutos diferentes, mas isso sempre deu. Em 1500, o português desgraçado, né, que comia uma manga da Bahia, vai ter diferença da manga que o cara comia lá no Rio de Janeiro. Se bem que 1500 não tinha Rio de Janeiro ainda, mas vocês entenderam. 1700. Então não vejo a diferença do solo como um problema grande, e sim a questão do olho grande. Aí no meio do vídeo ele ainda fala outro problema, sobre a questão dos veganos, né? Ele começa a falar de alimentação saudável, que eu acho legal, porque a gente tem que falar de alimentação saudável, e aí ele fala que veganos e vegetarianos escolhem uma dieta, né, rica em vegetais. Na verdade, o vegano, né, escolhe dietas em vegetais por uma questão de ser mais saudável. Eu discordo veementemente disso.
principalmente vegano, você vegano, que escolheu uma dieta vegana por ser mais saudável, você escolheu errado. Porque o veganismo, ele é um estilo de vida, uma escolha política. Então, você é vegano porque você escolhe política. Se você é vegano e não tem escolha política, você não é vegano. Isso, me desculpe, porque o veganismo ele tem muito mais a ver com questões voltadas a toda uma política de um ecossistema do que provavelmente você escolheu, eu quero porque eu não gosto de sofrimentos animais. Sim, tem essa questão de sofrimentos animais, mas tem uma questão política. Agora, vegetarianos talvez sim. Então tem muita gente que é vegetariano porque é mais saudável. Mas também é porque o cara não come animal, não gosta de animal. Eu acho errado a gente dar nomes aos bois, sendo que os problemas são muito mais complexos. Entendeu? Você vegano que não tem escolha política, você não é vegano. Você, sei lá, é uma Maria vai com as outras que não sabe o que você está fazendo com a sua alimentação. E daí também falando de uma questão de alimentação saudável, ele comenta que os vegetais, né, que as nossas avós comiam, né, a comida que as nossas avós comiam, eram muito mais nutritivos do que o que a gente come hoje. Porra, mas isso é óbvio e é sim muito mais saudável, mas principalmente por conta do industrializado, dos ultraprocessados. Porque aí depois ele coloca sobre a questão da variabilidade. Então, se a variabilidade alimentar, por isso que eu acho importante ver o vídeo dele, se a variabilidade alimentar vai fazer com que eu diminua esses problemas relacionados a uma diminuição de um nutriente de um alimento, o que vai sobrar é o consumo de industrializado. Por mais que os alimentos hoje estejam menos nutridos, com menos nutriente, se você ter variabilidade, você vai consumir todos os nutrientes. Então o problema é o excesso desse cara aqui, ó. Desse desgraçado aqui, ó. Leite maltado. Ou então disso aqui. Ó. Qual foi a última vez que você fez... A quinta série agora, hein? Se você comeu uma rosquinha feita por você. Ou então, o que eu vou fazer na semana que vem, né, se Deus quiser, a minha primeira receita que eu aprendi, que é biscoito de maisena, é o petit four. Qual foi a última vez que você fez um biscoito maisena? Agora, qual foi a última vez que você comeu um biscoito maisena? Mas porra, que chato, começou de novo essa questão que você tem que fazer isso tudo, não sei o que. O problema é o seguinte, esses caras aqui, tá vendo? Isso aqui faz com que você não tenha uma percepção sobre o que você está comendo, porque eles são feitos de uma maneira para você ter um ultra gosto por isso. Eles são tão gostosos, deixar o teu cérebro extasiado em êxtase de tanto sabor, e você não vai conseguir raciocinar direito, e você não consegue, né, aquela quebra de comer por estar satisfeito. E fora que aqui, meu irmão, olha só, vamos lá, farinha de trigo, gordura vegetal, açúcar, soro de leite, amido de milho, açúcar invertido, extrato de malte, sal, leite em pó, fermento químico, bicarbonato de cálcio, bicarbonato de amônio, emulsificante, lecitina de soja e aromatizante. Cara, o teu biscoito caseiro é farinha de trigo, maisena, açúcar e gordura. Acabou. Quer limão? Joga limão, raspa de limão. Então olha a diferença. Por isso que a gente fala que o problema é ultraprocessado. Essa é uma questão que eu acho que a gente vai ter que conseguir viver, né? Não dá para fazer tudo. Nosso estilo de vida, principalmente no nosso trabalho, que a gente precisa cada vez mais ter produtividade. A gente precisa ter menos tempo para comer. Então esse é um problema que a conta não fecha. A gente precisa ter muito mais pensamento político para conseguir bloquear isso aqui ou comer de forma consciente. Então, para terminar esse vídeo longo, que eu achei que fosse ser rápido, como solução final. E ele aponta sobre a agricultura regenerativa. No final ele fala que o ideal seria a agricultura regenerativa. Eu acho que aqui ele perdeu a grande oportunidade de falar sobre a agroecologia como um todo. Eu acho que a solução, e aí está naquele vídeo que eu falei com o Edson, né, no outro canal que eu tenho, sobre você é saudável.
se você acha que você é saudável. A agroecologia, ela tinha que ser levada mais a sério para um consumo consciente do solo, para um consumo consciente da fruta, por uma questões ligadas até mesmo rotatividade de solo e agroecologia, tudo que ele falou e um pouco mais. Porque tem a questão de não uso de fertilizantes, não uso de aditivos químicos, não uso de agrotóxico. A agroecologia vai fazer com que você faça uma renovação correta do solo, que você coma uma manga sem que tenha entropia negativa, porque você já colocou 200 kg de aditivos nela. Quer dizer, a agroecologia ela vem para sanar um problema que a Revolução Verde causou. E aí falar de Revolução Verde é outra história. Eu acho que o grande problema dessa história toda é querer produzir tudo de uma maneira desenfreada. Por mais que eu tenha não criticado, mas assim corrigido algumas coisas que o Pedro falou, eu acho importante o que ele falou, porque de uma certa maneira ele tem um alcance muito maior do que o meu. Porque a grande importância do que ele falou, você tem que entender que você tem que reduzir o consumo disso aqui e aumentar o consumo disso aqui. Focar disso aqui, maçã, entendeu? Produto natural. Coisa que a gente não faz. A gente compra um biscoito de maçã, uma maçã desidratada e não come isso aqui. Porque isso aqui aí tem 1000 problemas relacionados ao tempo. A mensagem final que eu deixo para esse vídeo é a mesma que a dele. Vamos variar a nossa comida e não vamos ficar só no arroz e feijão todos os dias. Vamos colocar outras coisas dentro. Não tem problema nenhum em você consumir isso aqui de vez em quando. Não tem problema nenhum você ir no McDonald's tem. Eu me recuso a querer ir no McDonald's. Mas não tem problema nenhum você querer comer um hambúrguer, né, do seu Zé, do podrão do seu Zé. O que não pode é você querer todo dia comer um hambúrguer. Isso é que vai ter problema. É você querer comer todo dia pizza. Isso não dá. É você comer todo dia isso aqui. Porque isso aqui vai fazer mal. Então o grande problema que a gente tem hoje na sociedade, a gente está doutrinado a comer coisas fáceis. E a gente está começando a ficar menos doutrinado em não comer isso aqui, ó. E essa é a mensagem final do vídeo, que é também a mesma que a dele. Então vamos comer mais alimentos naturais. Portanto, se você ficou até o final desse vídeo incrível, curta, compartilha, né, manda para aquele seu amigo que viu o vídeo também do Ciência, manda para quem não acredita, manda para quem acredita em Terra plana, manda para todo mundo. Compra esse livro aqui, ó. Esse livro é muito bom. Cozinhar. É uma história natural da transformação. E aí, eu vou terminar com a seguinte fala, para você ter uma ideia que o assunto não é novo. Vou terminar com uma citação aqui do Michael Pollan. Para desenvolver e promover o pão branco fortificado com vitamina B, ali estava uma clássica solução capitalista. Em vez de recuar e atacar o problema da fonte, que é o processamento da farinha de trigo, retirava nutrientes importantes do trigo, a indústria passou a processar ainda mais pão. Foi uma saída brilhante. Agora os moinhos podiam vender o problema e a solução num único pacote. Contudo, enriquecer a farinha branca com vitaminas ausentes representa uma solução apenas parcial e simplista para o problema, muito mais complexo. Hoje, a superioridade nutricional do grão integral em relação à farinha branca, mesmo enriquecida, é um fato universalmente reconhecido, mas não compreendido por completo. Pessoas que consomem alimentos integrais reduzem de forma considerável o risco de sofrer todas as doenças crônicas. Então, assim, como eu falei, a solução é a diminuição do ultraprocessado. A solução já está aqui. E o cara é um jornalista. Ele não é nutricionista. Ele não é... Quer dizer, ele é alguém, né? Porque ele é famoso. A solução é essa. Apontada por ele, apontada por mim, apontada por um monte de gente. A solução é a diminuição do consumo de alimento ultraprocessado e aumentar a quantidade de alimentos integrais. Realmente, o trigo está menos, nutricionalmente falando, ele está com menos nutrientes? Sim, tá com menos nutrientes. Mas isso, ó, já é uma questão de muito tempo. A gente... A boca, gato. A gente tira todos os elementos do trigo já tem muito tempo, não é só de hoje, não. Hoje é que ficou mais fácil
e ficou mais popularizado. Mas o pão branco é usado há muito tempo, infelizmente, em comparação ao pão integral, que é muito mais nutritivo. Então é isso aí. Valeu, beijo todo mundo e fica até mais.